A paz do Senhor, igreja, amém? Você tem uma identidade, não tem? O que tem na sua identidade? Tem nome, tem filiação, data de nascimento, nacionalidade, né? CPF. Isso tudo vem, essas informações, na sua identidade, na minha identidade. E nós temos uma identidade. Sempre que somos solicitados, a gente mostra a nossa identidade. Mas você sabe quem você é? Você conhece a sua identidade? Então, vira para sua irmã aí e fala para ela quem você é. Quem você é? Não, fala para ela. Quem você é? Quem você é? Fala aí, quem você é? Ó, eu sou Lídia. E você? Quem você é? Usa aí um minutinho para você falar para sua irmã, para o seu irmão, quem você é. Se apresenta aí. Você consegue? Gente, todo mundo ficou meio assim, meio envergonhado. Viu como é que é difícil falar de nós mesmos? Alguém falou, eu sou fulana, eu sou Maria, e, sou professora, sou padeira. Às vezes, a gente vai se identificar com aquilo que a gente faz, mas isso não é você. Eu sou esposa do Jorge, aquele bonitão ali, ó. Tá, mas isso, sim, isso faz parte de quem eu sou. Eu tenho que falar de mim, quem eu sou. E às vezes é muito difícil a gente conseguir identificar. Amados, poder sentar. Amém? Identidade. O tema proposto nessa noite foi resgatando a minha identidade. Então, eu preciso saber quem eu sou, de onde eu vim, eu conhecer a minha história. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto, 2 versículos só, que está em Mateus. Gente, olha só a capa que a Ana fez para mim, ó. Linda, né? Mas menina, eu fico me sentindo um unicórnio soltando glitter para tudo que é lado, sabe? Porque pinga aqui, brilha, está brilhando. Mas está linda, ficou ótima. Amém? Mateus capítulo 3. A gente vai contar, vamos falar sobre o batismo de Jesus. Amém? Então, vamos lá, a partir do versículo 13, que vai dizer assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Glórias a Deus. Ele viu o céu se abrindo e ouviu uma grande voz. Jesus, ele se dirigiu aqui a João para ser batizado. João já havia recebido a mensagem, Deus já havia falado para João que aquele que se apresentaria ali era o que podia batizar com Espírito Santo e com fogo. E Jesus foi a ele, e João falou: não, você é que precisa me batizar. E Jesus falou: não, vamos cumprir tudo que tem que ser feito. Para falar para mim, para você, da importância do batismo. O batismo não é uma coisa vã, não é uma coisa simples, não é uma coisa boba. É um sacramento, é uma missão, uma ordenança que nós precisamos cumprir. Eu creio
que todos os que estão aqui já são batizados. Mas nós precisamos incentivar, ensinar e levar outras vidas também a Jesus através do batismo, certo? Isso é uma missão. Mas vamos lá a Jesus. Jesus, ele sabia quem ele era, ele sabia que tinha uma missão, e ele veio cumprir essa missão. E quando Deus declara para todos ali, não só Jesus ouviu, mas todos ouviram que ele era o Filho de Deus, que o Senhor se alegrava demais nele. Ele sabia quem ele era desde lá de trás, desde sempre. Porque antes da fundação do mundo, ele já era, amém? João vai dizer que ele era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele sabia muito bem quem ele era. E o que aconteceu após isso? Jesus foi ao deserto, antes de começar ali o seu ministério, e foi jejuar. Jejuou por 40 dias e 40 noites. Já próximo, já no final, quem apareceu? Satanás, o diabo, apareceu ali para tentar o Senhor Jesus. Ele, com a astúcia que ele tem, ele foi tentar o miserável, foi tentar atingir Jesus, aonde? Na sua identidade. Ele diz para Jesus o quê? Se tu és filho de Deus. Sabia que Jesus estava jejuando 40 dias e que ele estaria com fome. E ele foi ali na fraqueza. Perceba, nós precisamos ter cuidado com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades, porque o inimigo vai tentar nos provar, nos tentar justamente aonde eu tenho uma fragilidade, aonde eu estou vulnerável. Tenhamos cuidado com as nossas vulnerabilidades. Mas Jesus estava ali firme e ele veio com toda astúcia e falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ao que Jesus respondeu o quê? Mas está escrito que nem só de pão viverá o homem. Jesus conhecia as Escrituras e trazia guardada não na mente, mas não só na mente, mas também no coração. E declarou e combateu aquilo. Novamente ele tenta na sua identidade. Se és filho de Deus, se lança daqui, ó, porque está escrito que os anjos vão te segurar. Mas Jesus, que não tinha nenhuma dúvida de quem ele era, falou para ele: mas também está escrito que não tentarás. Você percebe? Ele foi ali tentar, como se ele não soubesse. Ele sabia muito bem quem era Jesus. Ele já até tentou matar Jesus antes dele nascer. Ele tentou matar Jesus quando Jesus nasceu, com aquela questão dos meninos, mandou matar todos os meninos. Ele já sabia, porque lá em Isaías, no capítulo 9, vai dizer o quê? Que já havia sido profetizado quem seria Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos ver se a gente acha aqui rapidinho. Cheguei. Cheguei nada, fui lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso já havia sido profetizado lá atrás. Jesus já sabia disso e já tinha tomado para si esta palavra. Ele já tinha tomado para si esta identidade. E Satanás sabia que ele era, porque desde lá no Éden, quando o Senhor
falou que da mulher, da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a sua cabeça. Não é assim que está escrito? Ele já sabia de tudo. Mas ele veio tentar Jesus como se Jesus fosse um bobinho, fosse um menino, que não tivesse certeza de quem ele era, ali na identidade de Jesus. Vamos pensar, se ele faz isso com Jesus, o que dirá conosco? Quando a gente não sabe quem é, quando a gente não está afirmado, quando a gente não tem certeza de quem eu sou, de quem nós somos, ele vai atacar justamente aí, nas nossas fragilidades. E nós precisamos entender, saber de onde viemos e para onde nós iremos. Quando eu permito, quando eu não sei quem eu sou, eu vou permitir que o mundo diga quem eu sou. Que o mundo colhe qualquer rótulo, qualquer pecha. E eu vou o quê? Me amoldando às modinhas, me amoldando àquilo que está se passando agora. Quando a gente não tem certeza das nossas convicções, nós somos levados por vento de doutrinas. A gente fica igual uma folhinha seca para lá e para cá. Qualquer vento nos carrega. Mas quando eu sei quem eu sou, eu firmo ali meu pé e digo, não, eu sei quem eu sou. Eu assumo a minha identidade em Cristo Jesus. Nós temos visto nos últimos dias uma desconstrução da identidade geral, assim, como pessoas. Hoje maioria dos nossos jovens, adolescentes que vivem ainda, que ainda estão no mundo, que ainda não se conhecem, que não se firmaram, que estão assim, Deus dará ao vento, não sabe quem eu sou, quem você é, não tem certeza nem qual é o sexo, qual é o gênero, aonde pertence. Eu sou assim, eu sou bi, eu sou, inventando muitas coisas para deturpar a criação de Deus. Quando eu digo para você, para um adolescente, você pode ser o que você quiser, você pode ser mulher, você nasceu no corpo errado, Deus se enganou, você não é homem não, você é uma mulher, eu afirmo isso para ele, ele não tem certeza de quem ele é, ele vai comprar, porque o intuito é destruir, é modificar a criação, é confrontar Deus. E ali, aquele jovem, aquela criança, vai recebendo aquilo ali, vai achando. Da mesma forma, quando a gente vê crianças que recebem palavras malditas no sentido de, foi muito mal, falou... Você é um capetinha, você é um levado, você não vai servir para nada. Isso vai acumulando, vai juntando, vai sendo guardado na mente e no coração. Uma criança, um adolescente que está em formação vai recebendo isso como? Achando que isso é verdade. E aí não vai ter certeza de que ele é uma pessoa que tem um futuro pela frente, tudo para dar certo, que ele é obra-prima da criação do Senhor, que quando o Senhor o formou já sabia qual era o seu potencial, porque a Bíblia vai dizer que ele nos formou no ventre da nossa mãe. Antes de nascer, ele já te chamou, já te escolheu. Mas quando a gente não sabe, a gente aceita essas ideias. Quando a gente não sabe, a gente não pode assumir o nosso potencial, aquilo que nós somos, fomos gerados para ser. Lá no livro dos Juízes, no capítulo 6, Juízes no capítulo 6, a gente vai ver a história de Gideão. Gideão,
era um israelita, estava ali na sua casa, na sua fazenda. O povo de Israel, mais uma vez, tinha se desviado do Senhor, tinha feito aquilo que não era para fazer, e o Senhor permitiu que eles fossem atacados, e os midianitas, toda vez que eles plantavam, eles vinham e saqueavam tudo, não deixava nada. E Gideão estava ali, malhando seu trigo lá no lagar, escondidinho, para ninguém ver, para os midianitas não roubarem. Ele estava lá. E no versículo 11, vai se dar um diálogo muito legal, que o anjo do Senhor, o próprio Deus, o anjo do Senhor aparece para ele e se assenta embaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, sei lá. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Homem valoroso, guerreiro do Senhor. Ele se espantou. Isso não é comigo, não. Eu, valente? Eu, guerreiro? Ele se espantou. Por quê? Porque ele não se reconheceu naquilo que Deus falou. Ele não se reconheceu. E aí então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu Gideão: Senhor meu, se o Senhor estivesse conosco. Sabe, começou, ao invés de, opa, sou eu mesmo? Começou a reclamar: Deus, se o Senhor estivesse conosco, isso não ia acontecer não, a gente não ia ser assolado não. Sabe, começou a reclamar. Mas, então, no versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Mas que força! Gideão olhou e falou: mas que força, eu não sou soldado, eu não sou valente. Mas você percebe que Deus já olhava para ele e via exatamente quem ele era. Mas ele ainda não se reconhecia. Quantas vezes nós também não nos reconhecemos? Quantas vezes a gente fica como se não fôssemos nada? Como se nós fôssemos o quê? Filhos abandonados. Mas Deus, Ele nos chama de filhos. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E a gente também não se reconhece. Eu não vou julgar aqui Gideão, porque eu sei que muitos de nós, se o Senhor aparecesse assim, Ramon, homem valente, vai nessa tua força, porque tu vai ganhar essa guerra ali, vai livrar todo mundo. Primeiro momento você ia se espantar. Eu, Senhor, tem certeza? A gente é assim, essa é a nossa tendência natural. Mas quando a gente assume a identidade que o Senhor nos deu, aí a gente começa a entender. E aí o Senhor ainda disse que ele venceria, porque o Senhor estaria com ele. Aí, olha o que ele vai falar para o Senhor. Olha como ele responde: Senhor. Senhor meu, como é que eu vou livrar Israel? A minha família é a menor. E eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou coitadinho, eu sou pobrezinho, a minha família é pobrezinha. Céus, vida, eu não consigo. Porque a vida inteira ele escutou que não conseguia, que ele não podia, que a família dele era mais pobre. A vida toda ele escutou isso. Aí o Senhor vem e dá uma palavra de confirmação para ele: olha, você não é isso que você pensa. Você é muito mais, você é além. Ele ouviu do Senhor que ele era um guerreiro valente, um homem valente, um homem de caráter, um homem sobrenatural. Ele não acreditou.
Por isso ele chegou para Deus e falou. E quantos de nós também não diríamos quando o Senhor nos chama para uma grande missão? Assim como quando Deus chamou Moisés, ele também não falou para o Senhor, Senhor, eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. Ah, mas eles não vão acreditar em mim. Sabe por quê? Porque Moisés realmente tinha dúvida da sua identidade. Porque pensa comigo, nasceu hebreu, num tempo terrível, que sua mãe precisou escondê-lo, e quando não deu para esconder, colocou no cestinho, lançou no rio, e ele foi achado pela filha de Faraó, foi criado como filho da filha do Faraó. E aí, quando chega aos 40 anos, ele sabia, ele foi criado, foi criado, tomado, tirado das águas, e aí ele é levado de volta para a casa da mãe, para ser criado ali até ser desmamado. Penso eu que naquele momento, a sua mãe, como uma mulher sábia, ensinou para ele sobre o Deus verdadeiro, sobre quem era Deus, sobre quem era o povo hebreu, por que eles estavam ali. Deve ter ensinado, com certeza. E aí, quando ele volta para o palácio, ele vai aprender das ciências, matemática, agricultura, arquitetura, todas as ciências do Egito, e aprendeu também sobre os seus deuses. Então, ele sai ali daquela identidade de filho de um povo escravo e vai para o palácio, para ser neto do faraó. E aí, passado o tempo, ele tem que sair dali, é expulso tal, vai para o deserto. E lá no deserto, ele vai ser o quê? Pastor de ovelhas. Então, pensa comigo, esse poderia ter assim, uau, quem eu sou? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Aí, o que acontece? Deus aparece para ele numa sarça, e fala com ele, e chama ele, você vai libertar o meu povo. Eu? Mas quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? E ele não sabia, e aí ele teve que aprender na marra. Ele teve que aprender quem ele era, e liderar aquele povo para atravessar, para seguir para a terra prometida. Pensa ali com uma confusão de identidade, mas ele assumiu a identidade que Deus tinha para ele. Amém? Ele assumiu e ele liderou aquele povo. Ele tomou posse, já que o Senhor diz que eu posso, eu posso. Já que o Senhor mandou eu ir, eu vou. Porque o Senhor mandou. E Gideão fez essa história toda, essa papagaiada toda, depois pediu prova do Senhor, mas foi lá e venceu. Aleluia. Foi lá e cumpriu a missão para a qual o Senhor o chamou. Por quê? Porque no final, ele entendeu, se Deus está falando que eu sou, eu sou. Qual é a tua identidade em Deus? Qual é a nossa identidade em Cristo? Quando alguém te perguntar quem você é, você pode falar, eu sou filha de Deus, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu pertenço a Cristo. É assumindo a nossa identidade. E aí, a gente tem que pensar assim, quantas crianças hoje estão perdidas, crescem adultos, que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, porque receberam uma palavra que você não é nada, você não vai ser nada, você não vai dar em nada, você não vai passar de um... Muitos recebem essas palavras, mas o que faz a diferença? Quando a gente consegue realmente parar, olhar, ouvir o que Deus tem para cada um de nós. João, capítulo 1, no versículo 12, ele vai nos dizer que nós somos filhos de Deus. Então, como é que eu faço para conhecer a minha identidade? Eu vou focar
na palavra, em aprender e a me identificar. Ah, mas a minha família, eu não sou de família, não. Era no final dos anos 40, o meu pai já era militar nessa época. E ele estava em uma missão pela Europa, e eles estavam baseados na França. Ele estava ali porque ele era poliglota e ele auxiliava o comandante traduzindo ali as falas. E certo dia, essa é a história dele, ele tinha tanta história, gente, maravilhosa. Ele arrumou uma namorada, uma alemã que vivia lá na França. E o irmão dela, ele era um oficial da... Como é que chama aquele exército da França que é... Legião Estrangeira. E aí, o que aconteceu? Eles eram monitorados. E aí, o comandante dele lá mandou chamar ele lá na sala, para saber o que ele estava fazendo. Era pós-guerra. O que você estava fazendo ali com aquela alemã? Poderia ser uma espiã, né? E ele já sabia de tudo. E ele conta que ele entrou lá todo humildezinho, lá na sala, e aí ele mandou, senta, e aí conversando, já sabia até de onde ele era, meu pai, ele é do Ceará, da cidade do Crato, e aí ele pergunta para ele assim, mas de onde você, qual é a sua família? Qual é a sua família? E ele falou assim, não, eu não sou de família nenhuma, não. Eu não tenho família, não. Eu não sou ninguém, não. E aí aquele comandante fala para ele assim, você é sim, você é da família tal, filho do tal, neto de não sei, já sabia, já conhecia. Mesmo ele não reconhecendo, sabe, ele se colocou ali como, eu não sou nada, não. Já me achou eu aqui. Sabe? Mas ele tinha um nome e sobrenome. Assim como nós temos nome e sobrenome que foi dado por Deus. E quando a gente tenta esconder essa identidade, a gente tem que voltar lá no Salmo 139 e saber quem nos criou, quem nos formou. Não adianta fugir. Não adianta, ele tentou se esconder. Às vezes, quando a gente não tem certeza da nossa identidade, a gente vai viver errante, vai cometer muitos erros, vai ficar por aí e não vai assumir aquilo e vai ter uma vida que não foi aquilo que o Senhor projetou para mim e para você. Vocês conhecem a história do patinho feio? O patinho feio, ele era diferente dos irmãozinhos dele, que eram todos amarelinhos, bonitinhos, e andavam atrás da mamãe quando iam para o lago. E ele era desengonçado, ele era muito feinho. Ele era um estranho no ninho. E ele vivia triste, ele chorava, porque ele era diferente, porque ele era feio, ele era zombado, ele era perseguido. E ele cresceu com essa identidade de o patinho feio. Até hoje, quando a gente vai ler a história, como é que é o nome do livro? O Patinho Feio. Só que um dia aquele patinho feio encontrou um bando de cisne no lago. Cisne é uma ave o quê? Majestosa, bonita. E ali ele foi reconhecido. Você é um cisne. E ele conseguiu encontrar a sua verdadeira identidade. Quando ele estava fora, ele não sabia, ele não tinha ideia de quem ele era, de que ele seria muito lindo, majestoso, uma ave de muito valor. Ele estava sendo menosprezado lá no meio dos patos, porque ele não estava no seu lugar. Aquela não era a identidade dele. Assim como eu e você, quando éramos errantes pelo mundo, a gente não estava assumindo a nossa identidade. A gente não era aquilo que o Senhor esperava e projetou para cada um de nós. A gente era oprimido por Satanás, que muitas vezes jogou na nossa cara aquilo. Você sabe, esculachou, fazia questão. Por quê? Porque a gente não conhecia. Mas o dia que a gente conheceu Jesus, a gente foi resgatado com mão forte. E Deus vem e diz que nós temos direito a um trono. Quantas vezes a gente quer estar lá no mundo,
passando por problemas que a gente não precisa passar, por humilhações que a gente não tem que passar, porque o nosso trono já está garantido. Porque a minha vida e a tua vida foi paga com preço de sangue. Nós somos importantes, sim. Aquilo que o inimigo tenta jogar na nossa cara, que a gente não vale, não tem valor, você nunca vai chegar a lugar nenhum. É mentira, porque quem não vai chegar a lugar nenhum é ele. E quando nós não estamos no nosso lugar, quando a gente não está no nosso quadrado, a gente vai fazer o quê? Vai passar vergonha, vai passar sufoco, vai passar problemas desnecessários. Essa semana eu vi uma imagem, não me lembro quem foi que postou, que era uma tangerina, não, era uma cabeça de alho, aí no lugar de um dente ali de tangerina estava, no lugar do dente do alho estava um gomo de tangerina ali. E a legenda era assim: não é porque você cabe que esse lugar é teu. Percebe? Quando a gente no mundo não é porque cabe, não é porque eu estou ali vivendo, me dando bem, que eu pertenço àquilo ali. Que aquele lugar ali é para mim, ou é para você. Não é. Não é. É entender quem você é em Cristo Jesus. Quantas vezes a gente fica se sentindo um nada, mãos, é ninguém. Ouve coisas assim, palavras que nos desanimam. Quem você pensa que é? Coisas assim, sabe, que vai nos desanimar. Mas aí vem o Espírito Santo e nos faz lembrar exatamente de quem nós somos. O Senhor disse que nunca nos deixaria só, e Ele não nos deixa. E nesse momento, a gente pode ouvir o Espírito Santo nos confirmando, nos alentando, sabe, nos dizendo quem realmente nós somos. Tomar posse, porque muitas vezes a gente pensa, né, que as coisas vão acontecer de maneira assim, uau, extraordinária. Quando Gedeão estava fazendo o quê? Malhando trigo. E aí ele teve um encontro maravilhoso, uma mudança. A gente pensa que às vezes vai abrir o céu, igual abriu ali quando Jesus foi batizado. Eu ainda não tive o privilégio de ver esse céu aberto, mas eu tenho certeza que eu vou ver. Porque eu tenho certeza para onde eu vou. Mas eu posso ouvir no meu coração e na minha mente, essa é minha filha. Assim como você, né? Esse é meu filho em que eu me alegro. Olha que privilégio. O Espírito Santo fala isso para a gente. Gideão, ele estava ali, ele ainda não tinha tomado posse, ele tomou um susto daquilo ali. E aquele encontro foi num dia comum. Num dia como hoje. Às vezes você pode estar lá na sua casa, fazendo comida, lavando louça, e tem um encontro assim com o Senhor. Não precisa ser só aqui na igreja, não, porque os encontros com Deus, a bênção do Senhor, elas vêm em dias comuns, sem mágica, porque Deus é simples. E Ele nos quer assim também simples. Quando eu falo assim, tomar certeza, tomar posse da nossa identidade, não é soberba, não é arrogância. Quando eu era adolescente, eu passei ali na Mirandela, tinha uma roda de crentes, se fazia muito isso antigamente, esses cultos, ar livre, e todo fazia aquela roda, né, para orar, e eu passei, acho que eu estava chegando do trabalho, que nessa época eu trabalhava numa lanchonete, ali era aqueles, adolescentes podiam trabalhar naquele tempo, né, a gente não ficava à toa, podia trabalhar, e aí passei por ali, e elas estavam falando, e aí a irmã falou assim, a irmã que estava com a oportunidade, ela falou uma frase assim, nós, os salvos, eu fui embora revoltada. Eu falei, mas que mulher arrogante, que mulher metida, nós os salvos, quer dizer que os outros estão tudo perdidos. Eu não entendia a questão, eu não entendia, eu achei uma arrogância, mas ela tinha certeza de quem ela já sabia qual era a identidade dela, eu é que não sabia, e eu fiquei ofendida.
ofendida. Por quê? Porque eu ainda acreditava que para merecer, como se a gente merecesse, alguma coisa do Senhor, eu precisava sofrer, fazer sacrifícios, que a religião faz isso com a gente, né? Fala que a gente nem merece, a gente foi escolhido por Deus. Ele nos deu uma identidade nova, Ele nos comprou, Ele nos resgatou. Naquele momento eu não entendi não, mas hoje eu afirmo, nós os salvos em Cristo Jesus, vamos tomar posse do céu, da nossa casa que já está separada e preparada para cada um de nós. Isso é saber quem você é, saber da onde você vem e da onde você vai. A minha identidade diz que no lugar de nacionalidade, brasileira. Mas a minha identidade real vai dizer que eu sou cidadã do céu. Glória a Deus, cidadã do céu. E a minha filiação não é somente, Manuel Salu dos Reis. Não, é Deus, o Altíssimo, Poderoso. Porque nós fomos adotados, amém? Glória a Deus. Então, quando eu sei quem eu sou, eu posso ficar segura. E não permitir que as vozes do mundo venham querer determinar quem eu sou. Quem eu sou. Eu tenho que saber quem eu sou. Quando vem um cliente novo, um paciente novo, a primeira tarefa que eu dou para fazer em casa é dizer para mim o que você pensa. Escreve para mim o que você pensa. Aí, quando os adolescentes falam, tia, mas eu penso muita coisa. E as pessoas falam, mas o que eu penso? Eu falo assim, escreva o que você pensa sobre você. Como você pensa você? Como você pensa o outro? O que você pensa do outro? O que você pensa do futuro? Para eu poder identificar que tipo de pensamento ele tem, quais são as crenças limitantes que ele tem. Se ele sabe quem ele é, se ele já consegue se reconhecer, porque a gente só consegue se reconhecer quando a gente se conhece. Certo? Eu tenho que me conhecer para eu poder reconhecer aquilo. Isso aqui não é meu, não. Isso aqui é do outro. Essa fala aqui, coitadinho, mas ele é tão fraquinho, ele era tão doentinho quando era pequeno. Ele era assim, assado. E aí fica ali aquele homem de 40 anos, o coitadinho da mamãe, porque recebeu essa fala e não tomou posse daquilo que ele realmente poderia ser. Não, mas essa é muito rebelde. Esse aqui, não vai parar emprego nenhum. E muitas pessoas deixam de alcançar aquilo que estava lá determinado, porque receberam uma identidade que não era a sua. Carregaram uma identidade falsa, aquilo que o Senhor não preparou, não separou. Então, meus queridos amados irmãos, nós temos que nos conhecer para nos reconhecer, sabermos quem nós somos, porque isso vai fazer a diferença. Qual é a minha identidade? Vamos lá? Um monte de versículo, tá? É rapidinho. Não vou abrir, não, só vou falar. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que eu sou filha de Deus. João capítulo 15, versículo 15, vai dizer que nós somos amigos de Deus. Amigos, vai tomando posse. Romanos capítulo 5, versículo 1, vai dizer que nós fomos o quê? Justificados. Nós fomos justificados, então, já não há mais condenação. O Senhor já nos justificou. Amém? Então, eu não aceito menos que isso. Eu fui comprado por um preço, eu pertenço a Deus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo do 19 ao 20. Ele nos comprou com preço de sangue. Então, eu sou quem? Eu pertenço a Deus. Eu pertenço, você pertence a Deus.
Eu sou cidadão do céu, Filipenses 3:20. Nós somos cidadãos do céu. Essa terra aqui é só passagem. A minha casa, lá naquela rua de ouro, sabe, com aquelas pedrinhas brilhantes, já está preparada lá, me esperando, glória a Deus. Eu sempre brinco e falo assim, ainda que eu tenha que passar pelo fogo, chegar lá torradinha, queimadinha, mas eu vou chegar, porque o meu lugar está lá, meu nome já está lá. Amém? Eu sou sal e luz. Amados, presta atenção, você é sal para dar sabor a essa terra. Você não pode passar desapercebido nessa terra, porque você é luz, luz para iluminar, luz para mostrar o caminho. Você é sal e luz, eu sou sal e luz. Eu sou o templo do Espírito Santo. Quer mais do que isso? Gente, quer mais do que isso? Tem como a gente não ficar metido? Sabendo que somos templo do Espírito Santo, que o Senhor escolheu habitar em mim e em você. Isso é para a gente dar salto de alegria, glória a Deus. Eu não mereço não, mas Ele me escolheu. Se Ele acha que eu sou uma boa morada, então eu vou ser o melhor templo que eu puder ser. Vou ser o melhor que eu puder ser. Eu sou uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5:17, eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo. Aquilo que lá no passado eu vivi, aquilo que lá no passado me chamaram, os apelidos que colocaram, sabe, as pechas que nos impuseram, isso tudo ficou no passado porque eu sou uma nova criatura. Eu sou escolhida do Senhor. E para fechar aqui, eu quero ler lá com vocês, irmãos, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá, vamos tomar posse disso para a nossa vida, aprender quem nós somos. Vamos lá, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos chamou, nos tirou de lá do mundo, nos tirou. Aquele que teve o privilégio de já nascer na presença do Senhor, oh glória, também é nação santa, é raça eleita. A gente que um dia esteve perambulando por aí, sem saber de fato quem éramos, agora nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Se Ele diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, que nós somos propriedade exclusiva, eu vou aceitar menos que isso? Eu vou aceitar que o mundo venha dizer que não sou, que não vai servir para nada? Não aceito. Não aceito, não aceite. Eu vou contar uma coisa que aconteceu com meu filho na escola. Tinha uma professora que chegou nova no Biratã, naqueles tempos, e essa professora era pedante, enjoada, e ela desprezava os alunos como se Nilópolis fosse o fim do mundo. Ela vinha de lá da Barra para dar aula aqui, e ela vinha com uma arrogância, ela chegava, as meninas nessa época, a Camila e a Carol estudavam lá, e elas falavam, mãe, mas aquela professora, ela nos tratou como se vocês podem comprar caderno, sabe assim, vocês têm como comprar um lápis, desse tipo. E um dia na sala do Rafael, ela dando aqueles ataques dela, ela chamou os adolescentes, ela chamou de pobres coitados dignos de pena. Aquilo, quando o Rafa chegou, ele era gordinho, com as bochechas vermelhas, chegou, mãe, a professora chamou a gente, a turma, de pobre coitado digno de pena. Eu falei, digno de pena é ela, você não é pobre coitado não. Pobre coitado é o diabo e da onde que ela saiu. E fui para a reunião dos pais. Mas eu fui esse dia disposta a falar, o meu não. O meu não. O meu tem nome e sobrenome. O meu tem pai e tem mãe. Não é pobre coitado.
Nenhum adolescente é pobre, coitado. E eu fui para aquela reunião, a bonita fez o quê? Faltou, não foi. Mas eu falei, eu levantei lá e falei, eu quero fazer um registro aqui formal, uma queixa formal. Porque a professora fulana de tal, na turma tal, que era do pai, chamou os filhos, os nossos adolescentes, de pobres coitados dignos de pena. Meu filho não é, e o seu também não é, falei para a vizinha, e nem o seu. Aí, olha, foi formando ali uma confusão, foi formando uma confusão ali. Pobre coitado, eu não admito, pobre coitado é o diabo. Pobre coitado digno de pena, nem digno de pena ele é, porque ele é que não tem jeito, não tem mais salvação para ele. E quem foi que acalmou, apazigou? Não, mas ela não quis dizer isso, coitadinha. Rosimério. A professora Rosimério dava aula lá na época. A Rosimério Oliveira, nossa... não, ela não quis. Eu falei, ela quis dizer sim. E hoje ela não está aqui para ouvir. Mas foi um fuzuê, que as outras mães não sabiam desse acontecido. Eu não aceitei para o meu filho e não aceitei para nenhum daqueles adolescentes daquela sala. Porque a gente não tem que aceitar aquilo que o mundo vem dizer. Aquilo que o mundo quer nos rebaixar. Nos colar selos que não são nossos, que não pertencem a nós. Não aceite menos do que o Senhor disse que você é. Toma posse da palavra do Senhor. Você é amigo de Deus. Nós fomos chamados amigos do Senhor. Ele que separou, que preparou isso para nós desde a fundação do mundo. Hoje, tudo aquilo que você pensa de um dia, porque eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito não. Eu não consigo aprender. Vai fazer. Não, já passou meu tempo. Já não dá tempo não, eu sou burro. Não é. Vê o exemplo da Deinha ali, acabou de se formar. Aleluia. Acabou, né, Deinha? Já entregou até o TCC, já está maravilhosa, já está até trabalhando. Com 70 anos, formou-se em assistente social. Sabe por quê? Porque ela sabe quem ela é. Ela sabe que ela tem um nome e sobrenome que foi dado por Deus. Então, toda vez que você pensar, eu não sou assim como Gideão, eu sou o quê? Pobrezinho, eu sou o menor da casa. Lembra que você tem um pai que te adotou. Lembra que o Senhor, Ele te fez mais que vencedor. Ele te chama de menino dos olhos. Ele diz que tem uma bênção para cada um de nós. Então, não vamos aceitar. Tudo aquilo que um dia você pensou, de pensamentos que não convém, que não vem do Senhor, nessa noite vai cair por terra, amém? Vamos orar, se ponha de pé. Em nome de Jesus. Aquilo que o mundo falou que você é, aquilo que o mundo tentou te destruir, você não aceita, hoje caiu por terra. Aquele rótulo do mundo, hoje não tem mais validade, porque já foi quebrado e anulado em nome de Jesus. E nessa noite, Deus está dizendo para você, essa é a tua identidade no reino, de uma nova criatura, de um povo santo, comprado, adquirido pelo Senhor. Amém? Vamos orar, pastora? Vamos orar aqui, vai todo mundo sair com a sua identidade novinha na mão, amém? Glória a Deus, uma cédula nova, aleluia, que agora não é mais nacionalidade brasileira não, é povo do céu, aleluia. Aleluia, levante as tuas mãos, em sinal de posse da vitória dessa palavra. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque como foi dito, o Senhor se manifesta, Deus querido, Deus santo, no meio do seu povo, de modo muitas das vezes simples, ó Pai, mas glorioso, porque grande foi o teu mover aqui neste lugar, ó Pai. E nós queremos nessa noite tomar posse de tudo aquilo que o Senhor venceu por nós, ó Deus querido, na cruz. Tomar posse, ó Deus querido, da nossa verdadeira identidade, Senhor. Identidade de vitorioso, de vitoriosa. Identidade de
filhos, ó Deus querido, Deus santo, identidade de representantes desse reino, ó Pai querido, Pai amado, que quer se manifestar em amor nesse mundo, ó Pai. Pai querido, que a tua palavra continue tratando, curando, transformando, renovando, ó Deus querido, Deus amado, que essa palavra não venha cair por terra, mas que ela venha cair, ó Deus querido, Deus santo, no solo dos nossos corações, Pai querido, como uma semente fértil, que vai dar frutos, ó Deus querido, Deus santo, frutos de crescimento, frutos de prosperidade, frutos, ó Deus querido, Deus santo, de uma caminhada, uma jornada de sucesso na tua presença, Senhor. Ah, Deus querido, Deus santo, segura na mão dos teus filhos, continua fortalecendo, guiando na tua verdade, na tua justiça, ó Pai. Não permita com que os teus filhos venham se distrair, olhando para a direita, para a esquerda, mas que pelo poder do teu Santo Espírito, nós venhamos fitar os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que nessa noite renovou a nossa identidade, ó Pai. Ah, Deus querido, muito obrigada, porque a partir de hoje, ó Deus querido, sonhos serão ressuscitados, a partir de hoje ministérios serão renovados, a partir de hoje, Senhor, mentes serão transformadas, ó Pai. Ah, Deus querido, para viver o teu novo, ó Pai, para viver a novidade, para entender o teu propósito, ó Pai, o teu chamado aqui nesta terra, ó Pai, para que nós venhamos ser, ó Deus querido, Deus santo, filhos que iremos andar com a nossa cabeça erguida e que mentira nenhuma irá tomar o lugar da tua verdade, ó Pai, que engano nenhum irá tomar o lugar, ó Deus querido, Deus santo, da tua gloriosa palavra, Deus. Nós não fomos chamados, Pai, por perdedores, mas por mais que vitoriosos na tua presença, Senhor. Ah, Deus querido, Deus santo, continua tratando com teu povo, tratando com os teus filhos, ó Deus querido, e manifesta o teu desejo, os teus sonhos, Pai querido, para conosco. Continua falando, ó Pai, nós iremos sair da tua casa, mas não iremos nos despedir da tua presença, Senhor. Que a gente venha continuar abrindo os nossos corações para receber os teus tesouros, as tuas riquezas, aquilo que o Senhor tem para revelar, Pai, como presente para a tua igreja. Muito obrigada pela vida da tua serva, Lígia, pela vida da tua filha, que tem sido esse canal de bênção, esse canal de cura, esse canal de alinhamento para a tua igreja, Senhor. Continua fortalecendo, dando saúde, toma o lar, os filhos, neta, Senhor, o casamento, o ministério, a profissão ao qual o Senhor tem chamado, ó Pai, para que ela venha fazer a diferença, Senhor. Muito obrigada, Deus querido, Deus santo, pelo teu poder que se manifestou no meio de nós, através da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.